Do primeiro ano, aqui é a professora Ana Érica. Nós estamos iniciando um novo bimestre e vamos começá-lo com o tema O Monoteísmo dos Hebreus. Esse conteúdo ele se encontra no livro didático de vocês, entre as páginas 35 a 38. Vamos começar. Vamos conhecer um pouco mais dos hebreus e para isso é preciso que a gente entenda a origem deles. Os hebreus surgiram numa região da Mesopotâmia, uma região onde a agricultura era desenvolvida, eles possuíam lá 2 rios, Tigre e Eufrates, mas os hebreus acabaram trabalhando com a criação de ovelhas, eles eram pastores de ovelhas. O grande destaque dos hebreus é a sua religião. Eles foram os primeiros povos a ter religião monoteísta, que quer dizer, eles acreditavam em um único Deus. Diferente do que acontecia até então naquela época entre os egípcios e os mesopotâmicos, que tinham uma crença em vários deuses, que é chamado de politeísmo. A religiosidade dos hebreus se destacou também com a participação do patriarca Abraão, que acreditava ter tido uma revelação divina onde deveria levar o seu povo até uma região prometida por Deus. Essa região era chamada de Canaã, e por isso eles se consideravam um povo eleito. Abraão é considerado o fundador da linhagem hebreia. Ele levou seu povo da cidade de Ur, na Mesopotâmia, até a terra prometida, chamada por eles de Canaã. Lá ele ficou por alguns anos, até enfrentar uma grave seca, e ele acabou migrando como estrangeiro para o Egito com o seu povo. No Egito a situação não foi muito boa. Eles foram escravizados pelo faraó e foram usados como mão de obra para a construção de pirâmides e de inúmeras obras públicas, e ficaram nessa condição por cerca de 200 anos. Durante os 200 anos de escravidão, o número de hebreus cresceu consideravelmente no Egito. Isso incomodou o faraó e as autoridades reais. Eles temiam que, num futuro, os homens hebreus pudessem se revoltar contra o faraó. E por isso eles decidiram fazer um massacre de bebês. Segundo o relato da Bíblia, uma mãe, num desespero e numa tentativa de salvar seu filho, coloca a criança numa cesta e deixa que ele vá pelas águas do rio. É encontrado pela filha do faraó, que resolve criar esse menino como se ele fosse um egípcio, como se ele fosse um príncipe egípcio. De acordo com o relato da Bíblia, Moisés liderou os hebreus de volta para Canaã, para a terra prometida. Foi ele quem libertou da escravidão esse povo, mas apenas quando ele se tornou adulto e descobriu a sua origem. O retorno para Canaã não foi fácil. Ele enfrentou a perseguição dos egípcios, que se tornaram seus inimigos, além de inúmeras pragas. Enfrentaram uma difícil tarefa que durou anos de viagem, o êxodo de volta para Canaã. Moisés teve um papel importantíssimo para fortalecer a fé dos hebreus no monoteísmo, que é a crença em um único Deus. Ele escreveu os 10 mandamentos que, de acordo com a Bíblia, ele recebeu diretamente de Deus. Depois de muita perseguição dos egípcios, os hebreus chegam a Canaã, após 40 anos de viagem. Moisés morre no caminho. Tão sonhado retorno dos hebreus a Canaã foi difícil não apenas pela viagem longa, sofrida, mas também porque eles encontraram uma terra já habitada. Também não é para menos, eles passaram mais de 200 anos fora de Canaã. O reino havia sido ocupado por outros povos. E aí eles tiveram que enfrentar militarmente esses povos que habitavam Canaã. Depois desses enfrentamentos de inúmeros conflitos e guerras, eles conseguem finalmente formar o Estado hebreu, que ganhou o nome de Israel e possuía 12 tribos. Tiveram muitos reis conhecidos, entre eles Saul, Davi e Salomão. Após a morte do rei Salomão, o herdeiro do trono não conseguiu manter o reino unido, e Canaã se dividiu agora em Israel e Judá.
que também foram invadidas. Israel foi invadida por um povo da Mesopotâmia, os assírios, e Judá por um outro povo da Mesopotâmia, que levou os hebreus como escravos novamente para a Mesopotâmia. Então a história dos hebreus é marcada por idas e vindas, por perseguições e por escravidão. Vocês podem pesquisar mais sobre o assunto nessas páginas aí e outros livros que vocês desejem. Um abraço e até a próxima!